Tivemos aqui uma reunião com o setor empresarial, no sentido de nos ser apresentada as propostas que defendem para o setor e para a resolução de muitos dos problemas que se sente que existe no mundo empresarial. Muitas das propostas e muitas das preocupações, especialmente, são preocupações que nós também temos partilhado e foi uma conversa interessante e útil sobre esta matéria que é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. A EP apresentou aqui uma proposta para que haja um acordo partidário no quadro da Assembleia da República para que, de duas legislaturas, para que os empresários do fundo possam saber com o que contam. O que lhe parece essa proposta? Bom, é uma proposta que, evidentemente, é sempre muito frutuoso que os empresários saibam exatamente com o que contam em termos de futuro, já que as decisões de investimento nunca são decisões que são tomadas sem ser com muita antecedência e, portanto, é evidente que o quadro em que se movimentam as decisões dos empresários tem que ter alguma estabilidade. São conhecidas as posições do nosso partido sobre estas matérias e, portanto, nessa circunstância, a nossa posição é muito clara, é muito bem definida, sabe-se exatamente quais são as nossas orientações e, como tal, julgo que quaisquer entidades conseguem estabelecer e explicitar bem quais as nossas orientações nessa matéria. Constará ou convirá aos outros protagonistas terem ou não terem a capacidade para subscrever propostas que nós temos feito e que são aquelas que considero que vão no sentido correto para a resolução dos problemas do país. Não será difícil conseguir esse pacto? Diga? Ouça, não vale a pena estarmos a falar propriamente em pactos, porque parece-me um nome demasiado pesado, também não vale a pena falar em papéis assinados, interessa apenas que haja acordos ideológicos e políticos, no sentido de se definir exatamente qual a orientação que se deve dar ao país. Todos nós falamos que é necessário melhorar a competitividade, todos estamos de acordo com isso. Precisamos de, na prática, que isso passe do discurso à prática. E, portanto, é necessário que haja orientações muito definidas no sentido de esta questão, que é essencial, se concretize. E para isso, evidentemente, que devem estar envolvidos os governos, as oposições e as associações empresariais, no sentido de, na prática, isto se concretizar. Esse é um ponto que é absolutamente decisivo para o nosso país e que este governo tem funcionado muito na base ou dos anúncios ou de medidas absolutamente desgarradas que depois não são acompanhadas e não se sabe quais são os seus efeitos. Eu defendo uma posição completamente contrária. Considero que é necessário que haja um envolvimento entre quem toma decisões e quem na prática e no terreno as executa. E haver uma monitorização muito concreta das medidas que são tomadas para saber se os seus efeitos estão ou não estão a ser benéficos e se as medidas que são tomadas estão ou não estão a ter aplicação na prática. E isso é que é o fundamental. Não podemos ficar apenas pelo discurso, não podemos ficar apenas pelos anúncios, temos que ficar pela prática, como é que isto se executa. E é para que haja essa monitorização daquilo que se está a passar na prática que é essencial que todos estejamos em consonância.